Bom dia, malta. Vamos então passar à talk Application Security sem comprometer Developer Efficiency, dada por Marcelo Pereira, da Checkmarx. Obrigado, gente. Assim vocês me deixam até com um bocado envergonhado. Então, vamos nós. Espera aí que isso está meio trocado. Ok. Então vamos nós. Antes de mais nada, obrigado por terem me recebido aqui. Para mim é um grande prazer. Especial porque eu tive a oportunidade de morar em Portugal entre 99 e 2006 e vi a realidade do que era efetivamente qualquer serviço relacionado à tecnologia, do que era no passado. Talvez a maioria de vocês ainda não tivesse nem pensado em estar nesse mundo de Deus, e vejo efetivamente o que é hoje, e a percepção pessoal que eu tenho em cima disso é de que Portugal fez um excelente trabalho, tá? Perdoem o sotaque, faz parte das minhas características, então vocês vão ter que escutar algumas gírias do Rio de Janeiro, que é normal para a gente. Application Security sem comprometer efetivamente Developer Efficiency. São dois tópicos que eu sou apaixonado por debater e que eu tenho o prazer de debater isso dia após dia na minha jornada a partir da Checkmarx. Antes de mais nada, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu estou nessa indústria, Deus sabe como, há 30 anos, me considero aí um dinossauro. Se alguém quiser discutir comigo sobre Clipper, MBasic, COBOL, Fortran, por favor, me tirem da fase de que eu só desenvolvo efetivamente em cima de Excel, PowerPoint, Word. Me tragam efetivamente para discussões técnicas, que eu sou apaixonado por tecnologia. Ao longo da minha carreira, meu foco sempre foi implantação de sistemas de tempo real para rating e billing, dentro do universo de telecomunicações. Sou apaixonado por sistemas distribuídos, sistemas de alta performance, discutir as coisas com base no milissegundos e formas como você pode efetivamente estruturar sistemas para esse universo, né, que é um nicho muito grande de mercado. Tive a oportunidade de trabalhar e implantar projetos nas maiores telecoms do mundo, com os maiores parques de assinantes. Para vocês terem uma ideia do tipo de serviço que eu fazia naquela época, existe um operador na Itália chamado TIM Italy. Ele tem uma série de outros operadores na Itália e dentro da América Latina. Na TIM Brasil, o nosso parque de clientes eram de 137 milhões de assinantes e o sistema tinha que trabalhar em tempo real, suportando todos os horários de pico. E em contrato, você tinha efetivamente algumas informações e algumas cláusulas do tipo: todas as transações têm que ser processadas em menos de 5 milésimos de segundo. Daí vocês conseguem imaginar efetivamente quão complexo um sistema desse. Primeiro, ideia pode ser, mas quão complexo isso se transmite, isso se transfere para efetivamente argumentos técnicos que a gente tem que discutir no dia a dia com todos os engenheiros que estão efetivamente implantando. Depois de um tempo perdido pelo mundo, tive o prazer de me juntar à Checkmarx em 2018. Retornei a Portugal há 5 anos. Veio mulher, filho, periquito, papagaio, cachorro, galinha, tudo veio junto, né? A gente resolveu efetivamente, por conta de uma série de fatores, a gente resolveu efetivamente voltar. Apesar do meu belo sotaque carioca, minha família é toda de Viseu, então eu tenho as mesmas raízes que vocês. Cresci comendo sopa, conheço todas as comidas de Portugal, sou apaixonado por elas, as melhores marcas de vinho. Quem me convidar para tomar um bagaço, eu vou adorar, tá? Eu vou adorar. Então, por favor, só façam um convite que eu vou aparecer de certeza absoluta. Quando eu me juntei à Checkmarx, eu tive efetivamente o prazer de estar suportando os nossos clientes ao redor do mundo na implantação de programas de segurança, dos mais variados formatos e dos mais variados feitios, com os requerimentos mais
estranhos que possam aparecer por aí. Já tive a oportunidade de estar em contato com mais de 200 clientes, day to day, continuo fazendo isso, é algo que ajuda a exercitar efetivamente minha cabeça e é algo que eu efetivamente sinto muito prazer em estar falando, alinhar efetivamente tecnologia com o lado mais humano e com o lado do relacionamento do cliente. Tá? Sou apaixonado por animais, louco por animais. Tive a oportunidade de estar com ursos, com leões, com tigres, com tubarões, com golfinhos, com arraias. Quer me ver contente, me joga dentro de uma jaula com um animal e você vai ver o Marcelo completamente diferente. Não vai ver aquele cara alto, com cara de mal, 2 metros de altura. Isso não existe. Tá? Sou apaixonado. Nesse momento tenho 1 cachorro e 2 gatos que vivem perfeita harmonia, digamos assim. Né? Tem sempre ali uns probleminhas. Me considero uma pessoa abençoada porque eu tive, ao longo da minha carreira, oportunidade de viver em vários países, tive a oportunidade de morar, de conhecer diversas culturas, maioritariamente delas entre América Latina e América Central, e eu, particularmente, me divirto interagindo com pessoas de culturas diferentes. Vocês não sabem o quão engraçado é você entrar em El Salvador, que a média de altura das pessoas é de 1,60 m, e você entrar num lugar que você vê que não tem o seu sapato e você simplesmente virar e falar, eu quero o número 50. Então, é assim, a próxima interação das pessoas é que as pessoas vão sair do balcão e vão vir do teu lado, medir o pé, e isso abre efetivamente portas para você ter um relacionamento sensacional com as pessoas, e isso agrega efetivamente bagagem. Se vocês quiserem conversar sobre experiências de morar fora, experiências de tecnologia, fiquem à vontade, falem comigo, vai ser um prazer estar compartilhando as experiências com vocês. Eu, mais do que ninguém dentro da Checkmarx, está aqui minha colega Claudinha, que está ali no stand da Checkmarx, sabe que brasileiros têm alguns defeitos, eu tenho muitos, tá? Mas em geral a gente tem 2. Primeiro, a gente fala demais, e segundo, a gente tende a levar tudo para o lado engraçado da vida, tá? É normal, é nosso, é da nossa própria natureza. Não posso deixar de apresentar para vocês a Checkmarx, o que a gente faz, além da gente estar tomando cerveja toda hora do escritório, tá? Que assim, é algo normal, é algo que todo mundo gosta efetivamente de fazer, ao que a gente se dedica e efetivamente o que nós esperamos de transmitir como uma visão efetivamente para o mundo, tá? Para o mundo tecnológico efetivamente que nos rodeia. Nesse momento, a nossa visão é de que nós tornamos todas as aplicações que rodam efetivamente nesse mundão de Deus seguras. Tá? A Checkmarx hoje é reconhecida no mercado de AppSec como um líder de mercado. Nós temos uma plataforma extremamente complexa e extremamente versátil para qualquer tipo de análise que você queira fazer em cima do código-fonte que vocês produzem. Tá? Já agora, um insight sobre minha carreira. Eu tive a oportunidade de trabalhar desenvolvimento, arquitetura de soluções, tive a oportunidade de trabalhar na parte de testes, galguei até Global Test Manager de algum dos módulos efetivamente que tinham de telecomunicações, e essa mudança de carreira efetivamente me fez ver o quão ruim eu era enquanto programador. Tá? Ou quantas coisas eu precisava efetivamente rever nos meus conceitos do que é criar código com qualidade para efetivamente poder mudar. Em 2018, já depois de velho, barba branca, eu tive outra pancada efetivamente do mercado, de que olhava para o meu código e falava assim, Jesus amado, isso é um lixo, isso é cheio de buracos de segurança. Né? Mas é bom porque isso te força efetivamente como profissional a você buscar mais informação, a você efetivamente conseguir trabalhar um bocadinho na tua área, de você pensar além da tua caixa, né, além do computador, e você entender uma série de outras coisas. A Checkmarx, ela providencia para os nossos clientes treinamento, ela providencia Statical Code Analysis, um engine para Statical Code Analysis, ou seja, a gente vai fazer o parsing efetivamente do código-fonte que vocês criam e a gente vai identificar possíveis vetores de ataque que podem ser encontrados dentro do código de vocês. Software Composition Analysis. Todo mundo aqui hoje em dia trabalha com open source, certo? É uma realidade, desde as coisas menores até as coisas
maiores, a gente consegue dizer para você se o código que você está usando é seguro ou não, se ele teve algum tipo de problema de ataque de man in the middle, se a versão que você está usando é desatualizada, então te dá uma visão muito interessante do que vem a ser efetivamente a composição do teu software. SCS, que é toda a parte de você conseguir identificar se da onde você está baixando aquilo ali efetivamente é um lugar fidedigno ou não para você poder botar o teu código. API Security, porque no mundo de hoje tudo se integra através de APIs, independentemente de serem REST, GraphQL, SOAP, são APIs, então a gente coloca hoje em dia as máquinas para poder falar com máquinas. Temos toda a parte de Dash, que é assim que a minha aplicação web está lá montada bonitinha. Existem vulnerabilidades que só são efetivamente detectadas durante o runtime da aplicação. Então a gente consegue cobrir essa parte também. Para não falar de Infrastructure as a Code, que todos nós, enquanto desenvolvedores hoje, além de desenvolver, o que a gente faz? A gente testa, a gente toma conta da infraestrutura, a gente toma conta do deployment, a gente toma conta de uma série de coisas efetivamente. Tudo isso é relacionado a code. Se você vai lá no GitHub, você vai ver um projeto com um bando de funcionalidades e uma dessas funcionalidades efetivamente é a tua infraestrutura. Como é que você consegue transformar a infraestrutura em código para você evitar o quê? Erro humano, processo repetitivo. Se eu preciso tirar a minha infraestrutura da Amazon e colocar ela na Google, se eu estiver usando algo do tipo Terraform ou Pulumi, é completamente transparente, né? Porque o módulo vai fazer efetivamente a mudança semântica do que você precisa e vai efetivamente te passar. No que diz respeito a Container Security, a previsão é de que, até o final de 2030, todas as aplicações efetivamente que estejam sendo criadas, elas vão estar trabalhando no universo de virtualização de container. Eu fui um felizardo que eu consegui ver isso lá atrás, quando a gente efetivamente começou com o conceito de virtual machine, e como é que isso foi simplificado para o dia de hoje, que você escreve um arquivinho com 5, 6 linhas e você tem um runtime dentro de uma máquina Linux ou dentro de uma máquina Windows que você pode simplesmente fazer o deployment sem discussões do tipo, pô, mas no meu computador funciona. Não? Então, existem efetivamente motivações para que efetivamente tudo isso tenha acompanhado dessa forma. A Checkmarx, efetivamente, em cima de todos esses engines, ainda consegue te dar algo que nós chamamos de Fusion, ou Correlation ID, que consegue começar a mostrar para vocês a correlação entre todos esses pedaços de informação que vêm de determinados pontos, de determinadas partes do life cycle da tua aplicação, para que você consiga efetivamente, em cima de um dashboard, tomar decisões práticas e seguras e entender os riscos que você tem no que diz respeito à Application Security. Dúvidas? Querem alguma explicação um bocado mais detalhada de algum dos módulos? Não? Senhores, olha só. É uma troca de experiências, tá? Levantem a mão e perguntem. Vai ser um prazer atender a qualquer uma das perguntas de vocês. Beleza? Nossos clientes. Alguns deles, tá? Hoje em dia, a gente tem aí mais de 1.800 clientes segmentados de vários tipos. Tem algumas bandeirinhas que vocês vão ficar de cara. Se alguém me perguntar se eu tenho assinatura da Disney Plus porque a Disney Plus é nosso cliente, não, a gente não tem, tá? Mas, para mim, é um prazer efetivamente estar trabalhando com esse tipo de cliente, com esse tipo de nível técnico, efetivamente, porque as discussões vão bem técnicas e bem profundas. Por isso que eu digo para vocês que é efetivamente um exercício mental, tá? Mensagens importantes. Nós somos líderes no mercado. Se nós somos líderes no mercado, a gente vai trabalhar efetivamente sempre com a nata do mercado. E isso quer dizer de que praticamente 80% das empresas listadas na Fortune 100 são nossos clientes, tá? E a nossa responsabilidade é gigante quando você para e pensa de que todos eles confiam efetivamente na tecnologia e nos serviços da Checkmarx para poder manter todas as aplicações que nós utilizamos no nosso dia a dia de uma forma segura. Não preciso falar que nós somos... Sim, claro, por favor. Desculpa. A minha pergunta é em relação ao slide anterior. Essa é uma pergunta mais curiosidade. Sim. Vocês são a Checkmarx, são uma empresa
Sim. Aqui estão na sede de Braga. Sim. Só por curiosidade. Só por curiosidade, queria saber aqui A dimensão da empresa aqui em Braga? Sim, na direção aqui da empresa de Braga, com que empresas principalmente é que costumam trabalhar, das que estavam ali no slide anterior? Eu não posso entrar em detalhes sobre todos os clientes que a gente tem em Portugal, mas posso te dizer que 80% dos bancos, boa parte do governo, o órgão central de decisões monetárias, são nossos clientes aqui em Portugal. Do ponto de vista de estruturação da Checkmarx, a Checkmarx é uma empresa que foi considerado um unicórnio até hoje. Há cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, nós fomos comprados por, como vocês costumam dizer, 2,5 mil milhões de dólares. Foi o maior investimento de sempre na área de Application Security. Nenhuma empresa bateu esse ranking, efetivamente. Ser um unicórnio quer dizer que nós ainda dependemos de financiamento externo? Não. Todas as operações da Checkmarx, desenvolvimento de produtos, suporte, serviços, vendas, financiamento de campanhas, tudo é gerado com o próprio dinheiro da Checkmarx. Tá? Então, assim, nós tivemos efetivamente um aporte de capital que permitiu que a gente expandisse operações dentro do nosso produto e no portfólio de plataforma, tá? Não gosto de falar produto, gosto de pensar mais no conceito de uma plataforma de segurança para poder fazer isso. Em termos de headcount, hoje a Checkmarx conta com aproximadamente 800 colaboradores distribuídos pelo mundo. Temos um centro de desenvolvimento grande que é em Israel, onde a empresa nasceu há 17 anos atrás. Temos em Braga, quando eu me juntei à Checkmarx, nós éramos mais ou menos 40, 45, hoje somos em torno de 200 e alguma coisa, quase 250. Planos de expansão, óbvio que temos planos de expansão, tanto para Portugal quanto para os outros sítios. Eu, particularmente, sou responsável por uma equipe de aproximadamente 60 pessoas que se estende dos Estados Unidos até a China. Então, como vocês devem imaginar pelas minhas belas olheiras, dormir tem sido uma coisa um bocadinho difícil nos últimos tempos. A Checkmarx está dividida basicamente em alguns segmentos, né, em alguns pilares. Você tem Research and Development, que é responsável pelo produto e efetivamente pelo desenvolvimento do core do produto. Você tem a parte de vendas, porque sem negócio a gente não vai fazer nada. E você tem efetivamente a parte de suporte e a parte de serviços. Eu sou responsável pela equipe de AppSec Engineering, de serviços. Somos 43, mais ou menos. A maioria desse pessoal temos uma equipe bem grande aqui em Portugal, que é o nosso core. Temos alguns parceiros de negócio que trabalham junto conosco em Singapura. Estamos criando um novo Competence Center na Índia. A nossa previsão é expandir a Índia e ter como segundo local, mas manter Portugal dentro do core, né, responsável pelo core. E passei a ser responsável também, peguei a responsabilidade há pouco tempo atrás da parte de Professional Services, que é a parte da empresa que se preocupa efetivamente em entender o Software Development Lifecycle do cliente e como você pode efetivamente adequar a Checkmarx para que ela se encaixe como uma luva naquele cliente. Então, o pessoal lida com integração, com vários mecanismos de CI/CD, como é que você vai fazer reporting, como é que você vai dar um treinamento, como é que você vai levantar efetivamente o conhecimento dos desenvolvedores. Responde a tua pergunta? Sim, obrigado. Top. No que diz respeito a qual é a visão da Checkmarx de uma forma global, tá? Nós somos reconhecidos por várias instituições que premiam efetivamente por excelência, tá? Tanto no que diz respeito a se você tem uma visão para o produto, a quanto se você tem a visão e você tem a capacidade técnica para implantar aquela visão, e outras que te premiam efetivamente pelo feedback efetivamente do cliente. Tá? A Checkmarx hoje é considerada, está ali no Magic Quadrant, né, que quer dizer que nós temos a visão, temos a capacidade para poder implantar a visão e somos admirados efetivamente pelos nossos clientes. Tranquilo? Então, tranquilo. Vamos lá ao que interessa.
Por que AppSec? Por que vocês acham que AppSec é algo mandatório hoje em dia? Vamos lá, gente. Argumentos técnicos, não técnicos, convite para uma cerveja, qualquer coisa. Vamos lá. Força. A maior parte dos produtos dependem de aplicações e é importante... Obrigado. Teste. É importante assegurar que essas aplicações estão de facto seguras, principalmente com o aumento de também ataques informáticos. Temos cada vez mais pessoas com acesso a... Portanto, cada vez mais no mundo tecnológico temos também cada vez mais atacantes e é importante manter o pace e defendermos de igual forma, então, ao mesmo ritmo que os ataques. Então, de uma forma resumida, seria porque nós temos a necessidade de garantir que a tecnologia não seja exposta a terceiros, né? A terceiros mal intencionados. Eu diria que se a tecnologia conseguisse ser aí exposta, mas segura ao mesmo tempo, que era ainda mais ideal. Perfeito. Mais alguém? Então, beleza. Quando a gente fala de AppSec, é tudo isso e muito mais. Mas a principal razão é a gente não quer que o nosso negócio seja efetivamente exposto. Uma das coisas que a gente precisa efetivamente entender, não me levem a mal, tá? Eu sou uma pessoa extremamente técnica. Se eu fizer o Alt Tab aqui, vocês vão ver o VS Code aberto, com um bando de Docker Images, com Kubernetes rodando, porque eu gosto de me manter atualizado e eu gosto de dar o dedo à tecla de vez em quando, como vocês todos, tá? Mas a partir do momento que a gente entra efetivamente no mercado da Enterprise, desculpa, basicamente a AppSec existe para proteger o negócio de riscos efetivamente que aconteçam. E isso é interessante porque começa a forçar a gente a olhar como AppSec, a olhar para a implantação de programas de segurança por uma parte muito mais humanista, de que a gente geralmente não entende muito bem, de que a gente não consegue ver efetivamente muito bem. Tá? E isso é uma das coisas que eu vou estar conversando um bocadinho sobre isso e por que isso aqui efetivamente traz um impacto brutal, não só para nós enquanto técnicos, mas para o benefício de que nós implantamos efetivamente, quer como desenvolvedores, quer como QA, quer como efetivamente pessoal de segurança, para dentro das organizações onde a gente trabalha. Beleza. Então fica aí a pergunta. Se a AppSec não é algo que a gente esteja buscando efetivamente por conta da tecnologia, para que serve efetivamente a AppSec? Antes de mais nada, é uma discussão bastante filosófica, tá? Sim e não. Tecnologia, efetivamente, é uma grande parte da discussão, mas você tem todo o fator humano. Todos nós estamos aqui, né, trabalhando, interagindo, todos nós estamos aqui buscando efetivamente uma troca de experiências, uma troca de conhecimento. E se isso é verdade, a gente precisa começar a setar efetivamente algum tipo de baseline para a gente começar a entender efetivamente no mercado de negócios. Acreditem em mim, isso é extremamente importante para o mercado onde vocês vão entrar. Tá? A tecnologia não existe se não houver um negócio. Ponto. Tecnologia por si só, ela não existe. Ela existe para poder suportar um determinado modelo de negócio. A tecnologia não existe se você não tiver pessoas novas, efetivamente, para poder suportar o negócio. Tá? E a tecnologia não existe sem a própria tecnologia. Então, assim, existe um paradoxo ali. Tá? Existe uma simbiose. A única coisa que vem na minha cabeça, toda vez que eu vou falar disso, é o desenho do Venom, do Homem... chama Venom aqui em Portugal também, não? O personagem do Homem-Aranha. Quando você vê de que o Venom não existe sem o carinha que está lá e o carinha não existe efetivamente sem o Venom. Então, assim, é algo de que elas estão separadas, mas estão juntas ao mesmo tempo. E a gente precisa efetivamente entender isso. Tá? Se você olha por uma perspectiva maior, se eu foco efetivamente aqui
só no meu computador, a única coisa que eu vou ver efetivamente é a parte tecnológica, que é um PowerPoint, que é o computador, que é efetivamente essa tela aqui, que eu não sei quem criou isso, que não permite a gente ler nada, principalmente para pessoas já mais cegas como eu, mas a partir do momento que eu dou 1, 2 passos atrás, eu vejo efetivamente o quê? Eu vejo todo um panorama melhor. Eu vejo pessoas interessadas, eu vejo pessoas que têm talvez algum tipo de dificuldade para poder entender esse conceito, pessoas que talvez queiram buscar isso mais para uma parte técnica, pessoas de que o que eu estou falando ressona bem na cabeça delas e efetivamente elas vão conseguir efetivamente entender a parte do negócio. Tá? Nem todos nós somos iguais, isso é normal. Tá? Isso é uma coisa extremamente normal, mas o que importa é que nós façamos um hábito efetivamente de, quando nós nos depararmos com um problema técnico, que a gente às vezes dê 2, 3 passos atrás e que a gente consiga efetivamente tentar identificar outras áreas que podem estar sendo impactadas por uma decisão tecnológica efetivamente que a gente tem. Se tecnologia não existe sem tecnologia, se tecnologia não existe efetivamente sem pessoas, e no caso as pessoas são nossos desenvolvedores, né? São as pessoas que criam efetivamente tecnologia, por que a eficiência dos desenvolvedores é algo primordial em qualquer indústria? Vocês já pararam para se fazer essas perguntas ou eu estou viajando demais na maionese? Força? Os clientes querem a maior velocidade possível na entrega. Maior velocidade. O que mais? Vamos lá, gente. Vocês são desenvolvedores. Os clientes querem um sistema racional e que não lhes atrapalhe as suas tarefas. Ou seja, um sistema que ajude eles a completar as suas tarefas de uma forma mais eficiente. Quanto mais eficiente for quanto mais eficiente for o desenvolvimento da parte do desenvolvedor, mais rapidamente consegue alterar e verificar as coisas, então garante que se a experiência do desenvolvedor for melhor, o produto final também vai acabar por ser melhor. E acho que é um bocado também por aí. Então a gente tem toda a parte de que as ferramentas devem ajudar efetivamente o público-alvo. Nós temos a parte de que eficiência é quando efetivamente o desenvolvedor consegue produzir mais. Nós temos velocidade no desenvolvimento, ou seja, está relacionado efetivamente a você conseguir produzir um bocadinho mais. Isso realmente é verdade, mas tudo isso que vocês falaram é extremamente válido, mas se você olha para o mercado hoje, tá? Estamos aí em 2024, um mercado bem diferente de quando eu comecei lá com os AT x86 que existiam naquela época, as responsabilidades do desenvolvedor vão muito além do que efetivamente só você desenvolver. Você tem que implantar novas funcionalidades, que é relacionado a novas funcionalidades para os seus clientes e relacionado à produtividade. Você tem que corrigir problemas, porque, venhamos e convenhamos, não existe software sem problemas, tá? É utópico. Utópico, tá? Todo software sempre vai ter um problema, tem sempre um casinho, uma exceção, que você não conseguiu efetivamente prever. Todos nós temos que escrever testes. Quem aqui está na área de desenvolvimento, efetivamente? Levanta a mão aí, quem está na área de desenvolvimento. Quais são as outras áreas que a gente tem aqui na área da engenharia informática? Bom, para os desenvolvedores de plantão, eu me incluo. Quem aqui gosta de escrever teste unitário? Pô, mano, eu odeio. Foi mal. Desculpa, para mim é a morte. Mas eu aprendi às duras custas que efetivamente é algo necessário. Isso impacta na produtividade, isso impacta em você ter efetivamente ciência de que você está fazendo uma boa funcionalidade para o teu desenvolvedor. Quem aqui gosta de gerenciar a infraestrutura? Quem aqui gosta de ficar criando Helm chart na mão ou criando Terraform ou então desenvolvendo em HCL? Cara, é horrível. Vai por mim. É muito mal. Mas é algo de que efetivamente é necessário, porque você precisa efetivamente saber no que você está rodando. Quem aqui gosta de monitorar as suas aplicações, de ficar criando métricas com Prometeu e levantando charts em Grafana para ficar vendo ali as coisas acontecendo e onde é que são os pontos de falha da tua aplicação? Quem aqui gosta de efetivamente atender o cliente e, pô,
estou com uma dúvida aqui, como é que eu faço para fazer um login? Qual é o botão onde eu clico? E a nossa primeira reação é tapar. Pô, mas que cara burro! É a primeira coisa que a gente vai pensar. Porque para nós, efetivamente, é transparente, a gente está habituado com tecnologia. Tá? Uma das coisas que ninguém comenta, mas que todo mundo efetivamente cobra, é como é que a gente faz para reduzir custos. Tá? Durante a vida profissional de vocês vão ver de que qualquer coisa... Cloud é algo lindo. Até o momento que você tem que botar o teu cartão de crédito lá e você vê de que 5 minutos de algum serviço na AWS te custa $250. Aí você começa a achar, pô, mas não é tão lindo assim. Acontece comigo, tá? De vez em quando. Só para dizer, de vez em quando você esquece ali de botar os teus alertas e quando vê, já chega uma fatura maravilhosa no teu cartão de crédito. Junto dessas responsabilidades, vem toda a lista de métricas, efetivamente KPIs, de que o mercado efetivamente traz para o nosso dia a dia. Tá? Então, a gente é medido deployment frequency, quão rápido eu consigo ser efetivamente para poder falar com os meus, atender as necessidades dos meus clientes. Feature velocity, pô, beleza. O que eu faço para reduzir uma implantação de 2 semanas para 3 dias? Quanto tempo eu demoro para corrigir aquele bug que está aberto há 4 anos e meio no meu backlog lá dentro? Tá? E a gente vê de que a Microsoft tem corrigido efetivamente bugs que estão abertos há 20 anos. Tá? É normal no standard. Code quality, test efficiency, cara, e a gente pode listar aqui mais umas 12 ou 13 a respeito dessas. Visto esse panorama, por que é extremamente importante a gente pensar em developer efficiency? Porque, no final das contas, a gente tem que implantar segurança, levando em consideração todas as atividades, todo o ecossistema, efetivamente, que está ali em volta dos desenvolvedores. Se você vira e você fala de que, para implantar segurança, isso vai retardar a implantação de uma nova funcionalidade em 2 semanas, mano, esquece, não rola. Teus desenvolvedores vão pegar aqueles forcados, meia dúzia de gasolina, vão para o teu gabinete e vão tacar fogo lá com você dentro. Entendeu? Eles não vão reagir de outra forma. Por quê? Porque eles são medidos por isso aqui, eles não são medidos por segurança. Tá? Dúvidas? Alguma explicação sobre alguns dos termos que estão aí, que vocês queiram? Então, tranquilo. Beleza. Quem aqui está focado efetivamente em Application Security ou em Cyber Security dentro da universidade? Vocês conhecem o termo Shift Left, que é um standard do mercado. A ideia de Shift Left, aqui eu passo a explicar para vocês. A ideia de Shift Left foi concebida há mais ou menos 4, 5 anos atrás, e nada mais é do que você você trazer a responsabilidade para a segurança muito mais para o início da cadeia de desenvolvimento, ou seja, mais uma coisinha para a gente botar ali em cima da cadeira do desenvolvedor. Tá? Por quê? Existe uma razão. Você corrigir efetivamente uma vulnerabilidade, uma possível vulnerabilidade de código no princípio do desenvolvimento, economicamente, é muito mais barato do que você corrigir ela quando ela está em produção. Beleza? O conceito é basicamente esse. Mas é um standard do mercado, que todo mundo fala hoje em dia. Quando você vai falar sobre cibersegurança, especialmente em AppSec, o que você vai levar em consideração é Shift Left. Você vai escutar isso na boca de todo mundo. Só que o grande problema de você fazer o Shift Left é, primeiro, não é throw left. Não é eu simplesmente pegar dezenas de milhares de resultados e fazer assim. Psst, opa, está lá na mão do desenvolvedor e o desenvolvedor se vira com isso. E deveria ser support left. É uma parceria. Tudo na nossa vida de trabalho efetivamente é uma parceria. Então, AppSec e desenvolvimento devem andar de mãos dadas. Tá? Tem que ser os melhores amigos. Porque, senão, um termina impactando o outro. A AppSec, efetivamente, previne que o desenvolvedor seja eficiente e o desenvolvedor, efetivamente, previne que a AppSec tome conta, efetivamente, dos riscos que aquela aplicação pode ou não trazer para dentro do ecossistema. Quando a gente começa a pensar na implantação de um programa de AppSec, e aqui eu vou só estar falando especificamente sobre AppSec, tá? Como vocês estão trabalhando em cibersegurança, sabe que
muito maior, tá? A AppSec é só um pedacinho da segurança que existe efetivamente dentro do mercado. Sejam os faróis da organização. Ponto. Sejam os faróis da organização. Pensem que é o programa de vocês que vai guiar e dar mentoring para a organização. Tá? Segundo, transmitam às pessoas que trabalham com vocês efetivamente uma visão clara do que é o programa de segurança, de como vocês efetivamente conceberam e do porquê que vocês conceberam daquela forma. Incluam as organizações de desenvolvimento que têm. Dentro de alguns anos, vocês vão ver que vocês vão estar trabalhando não com uma equipe de desenvolvimento, vocês vão estar trabalhando com unidades de negócio que possuem centenas, milhares de desenvolvedores. E vocês precisam efetivamente alinhar todos os objetivos com essas pessoas para que o programa de segurança de vocês dê certo. Comunicação é a chave em tudo na vida. Tá? Levem em consideração o contexto. Uma coisa é, efetivamente, você ter uma aplicação web rodando aberta na internet, completamente aberta. Outra coisa é você ter essa aplicação rodando dentro da intranet, efetivamente, da tua empresa. O contexto é completamente diferente. Se a gente vai falar de uma vulnerabilidade comum, que é cross-site scripting, que permite lá o deface do teu website, se você tem isso aberto para o mundo, o risco para o negócio é muito maior do que, efetivamente, se você tem isso trancafiado dentro da tua própria internet. Vocês podem brincar, efetivamente, com o contexto para balancear e dar contexto, efetivamente, ao que é e o que deve ser remediado e quando deve ser remediado. Tá? Planejem. Não tentem abraçar o mundo com as pernas. Ninguém implanta um programa de segurança em uma tarde. Isso não existe, é utópico. Outra coisa, não existe receita de bolo. Vocês precisam entender o contexto. Se vocês têm um contexto, o que vocês podem fazer é: hoje eu estou aqui, daqui a 2 semanas eu quero estar aqui. E vocês o que têm que encontrar é como é que vocês efetivamente conseguem mover o programa de segurança de vocês do ponto A para o ponto B, levando em consideração uma série de constraints que vocês vão ver efetivamente que existem no dia a dia. Tá? Desenvolvedor que não sabe codificar de uma forma segura, são livrarias que estão sendo utilizadas efetivamente, que nunca passaram por um crivo de alguém de segurança, uma série de tendências do mercado de que vão dizer de que, olha, a gente agora não tem mais o OWASP, né? O OWASP teve a primeira versão, teve a segunda, já vai na terceira revisão. Se você olha, a prioritização das vulnerabilidades caiu e vocês têm que entender o porquê efetivamente e adequar efetivamente o programa de segurança de vocês. Priorizem, sejam intencionais enquanto vocês estão priorizando. Tá? Ninguém vai conseguir efetivamente entender a priorização de vocês se vocês não comunicarem a priorização. Ninguém vai entender o porquê que eu quero ir primeiro verificar todas as vulnerabilidades high de uma determinada linguagem se eu estou trabalhando em outra linguagem. Você tem que ter um motivo efetivamente para isso. Suportem sempre, sempre a eficiência dos desenvolvedores. Sempre. Os desenvolvedores são efetivamente quem traz o dinheiro para dentro de casa. As funcionalidades deles são efetivamente o que trazem recursos para a empresa poder investir em segurança. Tá? Nós somos os guardiões de que a gente não está com o saco furado e de que está efetivamente caindo arroz pelo meio do caminho. Essa é a visão efetivamente que o pessoal de segurança precisa ter. Tá? E isso traz um impacto brutal em como você aborda efetivamente as discussões que você vai ter, que vocês terão no futuro próximo. Previna o que a gente chama de result fatigue. Se eu sou um project manager de uma empresa e recebo um relatório de possíveis vulnerabilidades de 400 páginas, um PDF, a primeira coisa que eu vou fazer é: obrigado, lixo. Porque ninguém consegue gerenciar aquilo. Ninguém consegue gerenciar aquilo. Ou, se você for fazer o esforço para poder gerenciar aquilo, você vai ver de que para você remediar, verificar e remediar todas aquelas vulnerabilidades, você vai levar 1 ano para fazer e você precisa de uma equipe de 6, 7 desenvolvedores.
A nível econômico, isso se transmite como algo para a empresa do tipo, não vou remediar. Tão simples quanto isso. Então, priorizem efetivamente, ajudem os desenvolvedores a priorizar. E se você é um desenvolvedor, cara, levanta a mão e fala assim, olha só, pô, 10 mil não rola, mano. Não tem como. Tá? Eu não consigo priorizar efetivamente o meu tempo entre funcionalidades, bugs, todas as outras coisas que eu preciso fazer efetivamente e ainda analisar 10 mil vulnerabilidades. Pô, me ajuda aí porque eu não sei o que eu faço, não sei onde é prioritário. Treinem as equipes de desenvolvimento. Tá? Cada vez mais vocês vão ver aqui no mercado, efetivamente, independente para a área de tecnologia que vocês vão, cibersegurança, desenvolvimento, testes, DevOps, DevSecOps, qualquer que seja a sopa de letrinhas efetivamente para onde vocês vão, graças a Deus o nosso mercado, você pode escolher o que você quer fazer, qual é a experiência que você pode fazer. Uma coisa é primordial, segurança está se tornando um standard no mercado. Tá? Da mesma forma que você programar em Python, da mesma forma que você entender um pouco de machine learning, pelo menos entender o conceito. Tá? Segurança está sendo a mesma coisa, porque ninguém quer estar efetivamente em risco de você ter efetivamente um problema no seu negócio porque vazaram informações confidenciais. Ajudem as pessoas a desenvolver formas de desenvolvimento seguro. Tá? Isso é primordial e alivia muito o trabalho dos desenvolvedores. Enriquece a parceria entre segurança efetivamente e enriquece a parceria entre segurança e desenvolvimento, mas você consegue começar a estabelecer boas parcerias de trabalho efetivamente com o pessoal. Segundo, se você viu que tem um problema, ajuda ele a entender qual é a razão efetivamente do problema e como é que ele pode remediar. Você não precisa ser um expert na linguagem que eles estão efetivamente desenvolvendo para você poder providenciar algum tipo de remediation advice para ele. Providenciem algum tipo de guia sobre boas práticas para a utilização de livrarias de terceiro e livrarias open source. Tá? Isso é mandatório. Quem aqui programa em Java? A maioria do pessoal que acha que Java é uma cadeira acadêmica, certo? Vocês ficaram sabendo que teve um problema de segurança grave chamado Log4j, no Log4j. Vocês leram a respeito disso? O pessoal de segurança tem certeza que soube, mas os desenvolvedores leram efetivamente a respeito disso? Então, vamos lá. Essa vulnerabilidade que vem numa biblioteca open source, que é a mais utilizada para login frameworks em Java, simplesmente permitia de que você abrisse um backdoor na aplicação e que você controlasse o servidor. Tão simples quanto isso. Tá? O caos que isso causou na indústria foi um negócio assim absurdo. Absurdo, absurdo. Que assim, do dia para a noite foi detectado isso, e quando as empresas tiveram efetivamente tempo de reagir, elas já viam que estavam com boa parte dos sistemas deles comprometidos. Tá? Até conseguir colocar tudo nos eixos e segurar tudo de novo e botar tudo ali dentro dos conformes, demorou meses para o pessoal poder trabalhar. E isso já aconteceu tem mais ou menos 1 ano e meio. Tá? 1 ano e meio, 2 anos, se não me falha a memória. Até hoje tem empresas que continuam vulneráveis à mesma vulnerabilidade. E o mais engraçado que a gente vê é de que basta você subir uma aplicação, se você estiver monitorando efetivamente os endpoints daquela aplicação, você vai ver dezenas de milhares de tentativas de acessar essa vulnerabilidade específica lá dentro. Sejam claros e providenciem conselhos sobre o que é efetivamente prioritário. Definam claramente o que e quando remediar, ajudem a como remediar, e se você puder, da vez de ocupar o tempo do desenvolvedor, você puder efetivamente ajudar ele a mitigar o risco, ajude. Evite que seja feita o fixo no código. Se você escutou da sua empresa de que aquele risco é um risco efetivamente válido, ajude o seu desenvolvedor efetivamente a focar no tempo, do tempo daquilo.
O mesmo serve para as equipes de desenvolvimento. Se você tem a capacidade de, ao invés de solucionar tecnicamente no seu código uma vulnerabilidade, se você pode providenciar uma mitigação, olha, eu posso botar uma firewall aqui na frente, eu posso reduzir os IPs efetivamente que comunicam com o meu Virtual Private Cloud, eu posso botar algo aqui na frente que vai permitir que somente determinadas pessoas abaixem isso, reduz o risco. E se isso reduz o risco, é sim uma forma de contornar aquela vulnerabilidade e é válida para dentro da indústria. Tá? Façam com que todos os audits que vocês fazem de segurança, independentemente da tool que vocês estão utilizando, tá? Eu espero que vocês usem checkmarks um dia no futuro, mas se vocês usarem outras tools efetivamente para fazer isso, tentem ao máximo automatizar. Por quê? Porque você vai evitar efetivamente que aquele desenvolvedor que esteve fazendo uma direta para corrigir um bug que está ali, depois de não sei quantos Red Bulls e não sei quantos litros de café, eu me incluo nesse grupo, tá? Das madrugadas, eu adoro programar de madrugada, de que ele tenha esquecido de colocar uma vírgula, de que ele tenha esquecido efetivamente de habilitar uma determinada flag que faria com que uma vulnerabilidade seja mitigada. Se você tem uma forma repetitiva de conseguir fazer isso sem nenhum tipo de interação humana, é a melhor forma de você conseguir fazer qualquer checking em segurança. Tá? Sempre deem para os desenvolvedores de vocês uma visão bem clara sobre tudo o que eles estão efetivamente sendo monitorados. Quando você implanta qualquer programa de cibersegurança, o que você quer é, primeiro, meu risco hoje em dia está aqui, minhas vulnerabilidades estão aqui em cima, o que eu quero medir efetivamente ao longo do tempo é um decréscimo no risco que a minha aplicação tem. Compartilhem essas informações com os desenvolvedores. Vai lá, dá o tapinha nas costas do cara e fala assim, porra, cara, bom trabalho. A gente está reduzindo e está deixando nossa aplicação efetivamente muito mais segura do que estava há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Utilizem isso em favor de vocês para estabelecer boas parcerias de negócio, tá? Com os desenvolvedores. Comece pequeno, pense grande. Quantas vezes vocês acham que um programa de segurança ou qualquer tipo de política de cibersegurança tem que ser revista dentro de um ano? 20, 30, deveria ser. Chutes, o quê? Uma vez por mês, uma vez por semana, 20, 30? Não existe uma regra de bolo. Depende efetivamente do contexto e depende de uma série de outros fatores. Depende efetivamente dos trends de mercado, depende efetivamente de uma série de coisas. A ideia mais importante é de que o teu programa de segurança é um organismo vivo. Ele precisa ser nutrido para ele continuar dando bom fruto. Senão você tem uma coisa de que, desculpa, hoje funciona, daqui a 6 meses pode estar desatualizado. Tá? Então, façam diversas interações. Comecem, tracem um plano, definam onde vocês querem estar com o programa de segurança de vocês dentro de um determinado prazo de tempo e definam como se fosse uma escada, né? Constrói uma escada. Olha, hoje eu vou começar com SQL Injection, Command Injection, daqui a 2 semanas eu vou começar com Cross-Site Scripting, Second Order SQL Injection, daqui a 3 semanas eu sei que minha empresa faz algum tipo de desenvolvimento em C++, e eu vou começar a pesquisar por Buffer Overflow, eu vou começar a pesquisar por Division by Zero, e com isso, quando você for ver, todo o custo que você teve efetivamente para implantar, o tempo e o esforço e a atenção dos desenvolvedores, da vez de você simplesmente pegar 10 mil resultados e simplesmente jogar pelas suas costas, o que você ganha é de que você dissolve isso ao longo do prazo. Então fica mais fácil para todo mundo, mais fácil para a empresa medir efetivamente o impacto, para os seus desenvolvedores poderem remediar, para você ter se colocado numa posição efetivamente de que você é um facilitador ao invés de ser um empecilho de que aqueles caras de segurança não deixam eu passar o meu código para a produção. Façam... Eu sou apaixonado por números, tá? E eu faço tracking de tudo que a minha equipe faz. Não de uma forma invasiva, mas eu gosto de ter efetivamente dados, porque esses dados permitem de que eu vá para o upper management da empresa e defenda coisas como bônus, aumento de salário, que eu consiga identificar efetivamente quem teve um resultado
muito acima do que aquilo que era esperado, e essa pessoa tem que ser reconhecida. Com qualquer programa dentro de qualquer empresa é a mesma coisa. Se você tem efetivamente dados e você consegue mostrar que houve um progresso, todo mundo vai querer apoiar o seu projeto, todo mundo vai querer apoiar a segurança. Ao invés de quando você não tem dados e você simplesmente fala, eu acho que melhorou, isso é péssimo, porque fica sendo efetivamente a sua palavra contra efetivamente números. Lembre-se, management das empresas, o que vem efetivamente são números. Se vocês me perguntarem como a minha equipe estava no princípio de 2023, as mudanças que a gente fez e o que ela atingiu no 2024, eu vou virar para vocês e vou falar. A gente teve um aumento de performance fazendo triagem de aplicações na casa dos 85%, 90%, em um ano com o mesmo número de pessoas. O que a gente mudou? Processo. Foi a única coisa que a gente mudou. A gente não contratou mais, a gente não mandou ninguém embora, a única coisa que a gente fez efetivamente foi processos. Mas quando eu vou discutir isso com o management, eu tenho um gráficozinho lá mostrando, olha, está aqui, em maio foi feito um reajuste, dentro da uma reorganização do grupo, foi colocado efetivamente alguns novos processos em prática, e a gente, a partir de junho, você consegue ver de que, assim, em alguns indicadores, praticamente dobrou. Tá? Por quê? Porque a gente reduziu efetivamente a burocracia que a gente tinha dentro da Checkmarx para poder fazer um onboarding de um cliente. E isso faz com que você transmita efetivamente confiança, não só para o management, mas também para os peers que trabalham para vocês, com o pessoal de desenvolvimento, outros colegas da segurança, com o pessoal de qualidade. Beleza? Perguntas, dúvidas, sugestões? Vocês estão muito caladinhos, cara. Na minha época de faculdade, isso aqui já estava uma algazarra que não tem mais tamanho. Eu vi há pouco em slides anteriores SDLC Integration. Software Development Lifecycle. É uma sigla muito utilizada. O que é o Software Development Lifecycle? Hoje em dia, quando você desenvolve numa enterprise, tá? O que se espera é que você tenha uma automatização de processos. Ou seja, da hora que você efetivamente codifica até a hora que você faz o teu git push, para você mandar aquilo para o teu servidor, você vai ver uma série de coisas. Você vai correr os teus testes unitários, você vai correr os teus testes end-to-end, você vai correr os teus testes de performance, você vai criar os teus containers. Depois dos teus containers tiverem criados, você pode querer efetivamente utilizar algum tipo de metodologia de continuous delivery e você vai ver aquilo propagado automaticamente da máquina do desenvolvedor até o ambiente de testes ou até o ambiente de produção. Tá? A essa interação toda, a gente chama de Software Development Lifecycle e você tem uma série de tools ali dentro que você vai utilizar. Por exemplo, você pode usar Jenkins para a tua pipeline, você pode usar o GitHub Actions, você pode usar o GitHub para ter o teu código-fonte ou você pode usar o GitLab. Para você fazer o Continuous Deployment, você pode usar o próprio Jenkins ou o próprio GitHub, se você quiser. Se você quiser algo mais especializado, você pode usar o Argo CD, tem uma série de tools aí, cara, infindável o número. Tá? Força. Olá, Marcelo. Olá. A minha pergunta é, a parte da segurança no desenvolvimento de software é sempre algo muito complicado, porque eu acho que nós nunca podemos ter 100% de certeza que o nosso programa está seguro. Se calhar há 10 anos atrás achávamos que havia certos algoritmos que eram seguros, agora vêm computadores quânticos e quebram isso. A minha questão é, como é que uma empresa como a Checkmarx, que está no topo do mercado quanto à segurança, como é que uma empresa consegue abordar estes problemas de incerteza de segurança, por assim dizer? Então vamos lá. Isso é uma resposta um bocado filosófica, tá? Mas fica comigo durante os minutinhos que a gente vai conseguir se entender. Primeiro de tudo, a única coisa que a gente tem efetivamente no mundo são incertezas. Ponto. Segundo, quando você implanta qualquer código-fonte, você coloca qualquer tipo de proteção efetivamente, é seu objetivo segurar, é o objetivo de outras pessoas irem lá e quebrar, encontrar uma forma de quebrar. Isso sempre vai existir. Por isso que a gente diz que um programa de segurança, efetivamente, ele tem que ser um organismo vivo. Você precisa estar não reagindo, tá? Mas olhando proativamente, efetivamente, no mercado para você ver como é que você pode falar.
Quando eu comecei a trabalhar com a Checkmarks, a gente só tinha... Posso voltar aqui para te mostrar? Para baixo. Vai para cima, vai descer. Para responder diretamente a tua pergunta, tá? Como é que a gente evoluiu? Quando eu comecei a trabalhar na Checkmarks há 5 anos atrás, isso aqui era a única coisa que a gente tinha. Nós éramos conhecidos no mercado como os líderes mundial em SAST. Do SAST, nós partimos para Software Composition Analysis porque o mercado efetivamente quis começar a ter uma boa visão do que a gente chama de Bill of Materials, de quando você cria efetivamente o desenvolvimento. Qual é a tecnologia que está rodando por trás? Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma coisa clara, tá? 80% do negócio que existe no mundo roda em cima de software open source. Ninguém reinventa a roda, tá? Do SCA, nós passamos efetivamente para uma implantação open source de Infrastructure as a Code Security, que nós chamamos de KICS. Tá? Se vocês pesquisarem na internet, KICS foi implantado pela Checkmarks. Do KICS, nós passamos para API Security, Dash, ou seja, nós vamos evoluindo efetivamente de forma que, primeiro, a gente entende de que segurança hoje em dia é algo mandatório para todas as empresas, de que você tem vulnerabilidades que você encontra no código, aqui no SAST, que você tem vulnerabilidades que você identifica efetivamente nos tipos de livrarias que você usa ou na tua infraestrutura, tá? Mas que existem determinados tipos de vulnerabilidades que você só vai ver elas acontecendo efetivamente em runtime. Tá? Então, por isso, a gente foi crescendo efetivamente, especializando vários engines para vários segmentos efetivamente dentro do Application Security que você consegue ver. Qual é a grande diferença entre todos eles? Você tem acesso ao código-fonte em tudo. Tá? Por isso que a gente chama de Application Security a parte da segurança em que você foca efetivamente quando você tem acesso ao código-fonte. Tá? Então, você consegue, quando você vai fazer um DAST, alguém aqui sabe o que é um DAST? Desculpa. Dynamic Application Security Testing. Tá? Você vai subir efetivamente a tua aplicação, é como se fosse um white box testing. Tá? Você tem dados efetivamente para você poder fazer. É completamente diferente do pen testing que o cara vira para você e fala, olha, está aqui a URL, vai lá e quebra para mim. Tá? São cenários efetivamente diferentes. Pen testing faz parte, a maioria das empresas no mercado elas fazem tudo isso e coroa ainda lá com a cereja do bolo que é o pen testing. Tá? E, em paralelo a isso, você ainda tem uma série de outras tools no mercado de que efetivamente vão te monitorar por segurança em tempo real, monitorando se teu cluster de Kubernetes está usando MTLS ou não está usando MTLS, se você pode ter algum tipo de fuga de informação, mas existe toda uma preparação efetivamente do mercado para que você comece efetivamente a preparar para essa forma, tá? Para que o teu programa efetivamente faz. Qual foi a adoção da estratégia da Checkmarks? Eu começo com SAST, vou para SCA. Quando a gente começou com Infrastructure as a Code, o primeiro pop-up foi: e se eu pegar tudo isso, consolidar isso dentro de um lugar só e começar a dar uma visão um bocado mais abrangente de tudo aquilo que está efetivamente relacionado a código num lugar só? Ajuda a focar. A gente está falando hoje aqui sobre developer efficiency, né? Existe a AppSec efficiency. Né? Imagina o teu dia a dia se você tem que usar 15 ferramentas diferentes para poder produzir um report para teu management dizendo como é que está a situação de segurança da tua aplicação. Você vai ficar perdido, entendeu? Você simplesmente vai ficar perdido. Então, hoje, a visão da Checkmarks efetivamente de que é ter um ecossistema de plataformas, sempre com a base de que a gente analisa código-fonte, de como efetivamente a gente pode efetivamente integrar isso tudo. Beleza? Olá. Oi, tudo bem? Estou bem, assim consigo. Eu gostaria de saber se é possível responder, não sei se é possível responder a questão, mas após a análise da segurança no código das aplicações, qual é que seria a vulnerabilidade mais comum?
Ui, são tantas. Não sei se é possível. Vamos lá. Para responder a tua pergunta, eu tenho que te dar um bocadinho de contexto, tá? Nós trabalhamos com tecnologia. Todo mundo aqui curte tecnologia, certo? Tipo, se você virar para mim e falar, pô, vamos discutir sobre blockchain e segurança em smart contracts, eu vou virar para você e vou falar, top. Quando você vai para o mercado, você vai ver de que é 0,001% do mercado que está usando efetivamente isso. O mundo roda em cima de código legado. Vocês não tiveram a oportunidade de usar, mas eu tive a oportunidade de programar durante muitos anos em COBOL. 99,9% dos bancos hoje operam em cima de COBOL. E se você virar para um banco e falar, vamos tirar o COBOL e vamos meter aqui microserviços em Java, cara, próxima coisa que acontece é você vai ver uma cadeira voando em cima de você. Tá? Time que está ganhando não se mexe. Essa é a premissa de quando você começa a conversar em enterprise. Endereçando a tua pergunta agora, se time que se ganha não se mexe, se você tem uma aplicação efetivamente estabelecida 10, 12, 15 anos no mercado, você vai ver muitas coisas de cross-site scripting, SQL injection, second order SQL injection, privacy violation é muito normal você ver. Tá? Essas são aí as cinco principais efetivamente que a gente vê. Depois você tem as especializações. Em C++ é muito comum você ver buffer overflow, divide by zero, de que, na minha humilde concepção, não é uma falha de segurança, é uma falha de testes, né? Porque qualquer programador vai fazer efetivamente uma validação se o número dele pode ser dividido por zero ou não, mas, cara, a gente encontra horrores. Monte. Depende de cliente para cliente. Tá? Cada cliente é um indivíduo, efetivamente, tem suas próprias características. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com clientes, efetivamente, que viram para você e falam, olha, meu universo de desenvolvedores eu tenho 7 mil desenvolvedores, dentro da Checkmarx eu tenho 40 mil projetos diferentes, de linguagens que variam do PL, SQL, COBOL, Perl, VB6, Java, JavaScript, coisas que são monolíticas, aplicações que têm 9 milhões, 10 milhões de linhas de código e aplicações de microserviços recentes que têm para aí 1.500 linhas de código por microserviço. Tá? O ecossistema de diferentes arquiteturas, de diferentes vulnerabilidades, diferentes linguagens é um negócio gigante. Você consegue ver algumas tendências do mercado. Tá? No Enterprise, o que mais se usa é Java, C#, JavaScript. De longe, são as linguagens mais utilizadas. E em bancos, você tem muito COBOL, você tem muito PLSQL, você tem muito C, C++. Alguns clientes ainda usam Assembler, dependendo daquilo que você querer efetivamente fazer. Mercados de seguros, você tem muito COBOL, você tem muito Java. Muitas dessas aplicações estão sendo efetivamente migradas de monolito para microserviços. Então, assim, cara, é à la carte. Pensa numa tecnologia que você vai conseguir efetivamente pensar de que a gente já passou por algum cenário em que a gente teve que ajudar com isso. Recorrente e transversal a todos os clientes. Pensamento primeiro na eficiência dos desenvolvedores, reduzir efetivamente a quantidade de resultados, ajudar efetivamente as pessoas a remediarem aquilo que pode ser efetivamente remediado e automação. Ponto. E essas são as linhas transversais que a gente efetivamente encontra. Vamos lá, senhores, mais dúvidas? Você falou sobre aquela área de segurança do Java. Sim. A solução que se aplica nesse caso, e depois casos parecidos, é aplicada no próprio código-fonte do Java ou é uma solução que é desenvolvida para cada situação do cliente? E quanto tempo é que depois um gajo tem que fazer mais uma avaliação de todos os sites?
Boa pergunta. No site inteiro? Como é que eu corrijo uma vulnerabilidade que foi colocada por uma livraria open source? Bom, você pode dar uma de super-homem e ir lá fazer o fork daquela parada e corrigir por você mesmo, tá? Não aconselho que você faça isso. Geralmente o que se faz é, existem CWS, né, que é o Common Weakness Enumerator no mercado, e quando efetivamente é publicado um estudo, tá, sobre, olha, eu consegui efetivamente fazer esse ataque aqui nessa determinada vulnerabilidade, a própria comunidade de open source vai lá, se encarrega efetivamente de fazer aquilo e faz um release de um patch. O que a gente aconselha é que você efetivamente aplique aquele patch o mais rápido possível. Bem, vamos ter que acabar as perguntas por agora. Sem problema. Muito obrigada, Marcelo. Nada, eu que agradeço. Agradecemos a vossa presença. Agora é a pausa para o almoço e encontramos aqui novamente às 2 da tarde. Muito Gente, obrigada. muito obrigado.